ainda falando desse quesito de podcast, gente, eu sempre tive muita vergonha de falar as coisas no meu Instagram, no meu Facebook. Eu sempre gostava de estar ali comentando, mas nunca eu mesma ir lá falar. E por que isso? Era uma coisa minha mesmo, tipo de personalidade. Eu posso estar aqui na igreja conversando, brincando, argumentando, mas eu não ia lá pra internet falar minhas coisas. Até que eu senti uma necessidade de ocupar um espaço. Opa, a gente está com uma ferramenta na nossa mão e essa ferramenta, ela pode ser usada de muitas formas por muitas pessoas. Sim. Então eu acho que a gente está precisando ocupar um lugar. A gente teve uma conferência da Autêntica, acho que foi em 2020, não estou lembrada agora. E foi uma das mensagens que mais eles trabalharam nessa conferência do Autêntica. É que existiam as mídias, a internet, e essas mídias, essas redes sociais, elas estavam sendo ocupadas, mas não ocupadas pelo povo cristão. Sim. Mas apesar de não estar sendo ocupada pelo povo cristão em conteúdo, os cristãos estão lá consumindo tudo isso. E isso para mim serviu também como um grande discernimento de que existe um lugar onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode falar da palavra de Deus, onde a gente pode dizer as maravilhas que Deus tem feito, que são as mídias sociais. Sim. Então eu comecei a sentir esse próprio funcionamento, essa própria inspiração do próprio Espírito Santo, em que vamos lá falar um pouquinho de devocional. Tem gente que quer ouvir, tem gente que quer visualizar, tem gente que quer compartilhar com alguém, tem gente que está precisando dessa palavra hoje. Então foi quando eu comecei a ficar um pouco mais íntima nas redes sociais, comecei a publicar mais devocional, comecei a falar mais falar nos stories um pouquinho das experiências da igreja, das atividades da nossa igreja. Sim. Em paralelo a isso, vamos trabalhar o visual, vamos editar arte. Como é que faz? Como é que começa? PSD? Comecei a explorar todas essas áreas. Assim, eu tinha muito tempo? Não, mas eu tava lá trabalhando, né? Em alguma hora, em algum momento do dia, eu tava tentando aprender um pouco mais. O que você faz de meia-noite às 6? Tipo isso, né? E aí foi quando eu realmente comecei, não, vamos trabalhar um pouco de arte, visual. O que chama a atenção da pessoa? O que traz, o que é impulsionamento? O que é mídia social? O que é Instagram? O que é insight? O que é compartilhamento? Então foi quando eu comecei a me aprofundar mais para poder trabalhar em prol disso. Trabalhar também dentro da nossa equipe de marketing da igreja, trabalhar em questão de edição de arte, de produção de vídeo e, sobretudo, para promulgar a palavra de Deus. Com certeza. Para difundir a palavra de Deus. E ocupar esse espaço que muitas vezes Satanás usa para distrair a galera, distrair os jovens e também professar palavras sobre, professar o pecado, que esse lugar a gente poderia muito bem adentrar e também fincar uma bandeira e dizer assim, opa, aqui a gente também está representando. Então, foi dessa forma que Deus me direcionou uma questão para multimídia, né, que a gente chama. Deus foi me direcionando e me trazendo também um pouco para multimídia. Foi muito mais do que um hobby, né? Foi uma própria ferramenta, um próprio dom que Deus, ele foi trabalhando isso comigo. E foi te capacitando, foi né? me capacitando. Glória a Deus. E isso é muito verdade, porque a gente... nós temos que ter a ideia, né, de que a gente não é só luz em ambientes físicos, né? Não é só, tipo, na minha casa, na faculdade, na coisa. Não, é onde eu estiver, eu tenho que estar representando a bandeira que eu digo que eu carrego do reino de Deus, não é verdade? Então, isso também tem que estar lá no meu Instagram, isso também tem que estar lá nas minhas contas. Largar essa ideia de que, eu sou cristão aqui dentro da igreja. Alto lá, você não é cristão só aqui não. Você é cristão na sua vida. Na sua vida integral. Eu sempre escutava a gente falando bem assim, não, porque na vida secular, tipo, a pessoa se como referenciava assim você tem duas pro vidas? Trabalho. Toda vez que ia se referenciar pra faculdade, trabalho, não, porque lá na minha vida secular, aí aquilo assim, não bate, não tem muito contexto, né? Porque uma vez que você é cristão, né, evangélico, a tua conduta ela é baseada numa palavra real, uma palavra de vida ali, né? Com certeza. E você não é cristão só quando Satanás tá te olhando, mas é quando ele tá de costa também. É quando todo mundo tá, né? E é aqui, é fora daqui, é na rua, é na igreja, é na escola, na faculdade, onde você estiver. Sim. Você assumiu essa bandeira, então você vai precisar andar condizente com a palavra de Deus. É importante lembrar, né, aos jovens que estão aí, é que quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Então, você está carregando isso dentro de você o tempo todo.
não é só quando você tá aqui na igreja, você tá carregando o Espírito Santo de Deus lá para fora. Então faça uso disso, né? Faça uso dessa oportunidade, aquilo que Deus faz na sua vida.